Terça-feira, você sabe, é dia de fatos da semana aqui no Revista. Os assuntos escolhidos para o nosso debate aqui no estúdio hoje é uma denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, em que ele ameaça uma jornalista. Pode rodar. A denúncia apresentada pela Procuradora-Geral Raquel Dodge contra o deputado Eduardo Bolsonaro pelo crime de ameaça constam de prints, impressões de mensagens de texto que o parlamentar teria escrito para uma jornalista. A procuradora pediu ao ministro relator Luiz Roberto Barroso a condenação do deputado e o pagamento de indenização. As ameaças ocorreram no dia 14 de julho de 2017. Segundo a vítima, que atuava como líder da juventude do PSC, partido que abrigava Bolsonaro à época, o deputado fez uma postagem em uma rede social dizendo que estava namorando com ela. A vítima, porém, negou o relacionamento. A partir deste entendimento, então, as ameaças teriam começado. E agora, o que pode acontecer com o parlamentar? É isso que vamos acompanhar a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Vamos falar sobre esse assunto com o Marcos Antônio Araújo Júnior, é professor da Damásio Educacional e conselheiro da OAB aqui de São Paulo. Seja bem-vindo à Revista, tudo bem? Tudo bem, você? Prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso em te receber. Até porque é um assunto que a gente não pode deixar passar, né? Uma agressão, uma violência contra a mulher, mesmo feita através, via rede social, via aplicativo de mensagem, precisa realmente ser denunciada e levar essa denúncia adiante, né? O ponto principal disso é que talvez o autor dessa violência, dessa ameaça, nunca imaginou que a vítima pudesse estar printando, tirando os prints da tela e fazendo prova para levar isso à delegacia de polícia. Ela levou a delegacia especializada na mulher e aí, como o autor é deputado, tem foro privilegiado, isso foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República e a procuradora denunciou, então, o deputado. Então, o fato de não ser uma questão comum para se resolver na justiça comum é por causa do foro privilegiado, Exato, né? É o famoso foro privilegiado, né? Se fosse uma questão envolvendo pessoas que não têm foro privilegiado, isso seria resolvido na justiça comum. Com muito mais velocidade também. O fato é que o STF tem se mostrado bastante ativo com relação às questões políticas. Isso foi distribuído ao ministro Luiz Barroso e aí a gente espera como que vai encaminhar isso lá agora. O pessoal de casa entender direitinho, a gente vai retomar o que disse no VT. Então, ele colocou numa rede social que estaria namorando com essa jornalista. Ela o desmentiu através do telefone, tipo, não estamos namorando, não quis saber do relacionamento. Enfim, esses detalhes a gente não sabe. O fato é que ele se irritou com essa situação e começou a ameaçá-la via aplicativo de mensagem, Exato. Que não é o WhatsApp, é o Telegram. É o Telegram, exatamente. É isso? Foi via Telegram e ele habilitou no Telegram a possibilidade da mensagem ser excluída 5 segundos após a leitura da pessoa que recebeu. Existe essa possibilidade? Então ele imaginou que com essa exclusão a pessoa não conseguiria fazer prova. E aí, pelo texto, dá para notar que ele ficou mais à vontade para falar aquilo que realmente ele pensa, né? Aquilo que realmente ele acredita. Ou seja, qual foi o tom que ele usou? Foi um tom absolutamente desagradável, desrespeitoso, quer dizer, um tom que fere a dignidade de quem está lendo, fere a dignidade da justiça e dá uma sensação de absoluta impunidade. Ou seja, faça o que você quiser fazer. Eu estou acima da lei e da ordem, né? Uma loucura isso, gente. É tão baixo, né? O nível da conversa ali, que a gente é tão raso, né? Que a gente não pode nem colocar aqui para vocês avaliarem do que a gente está falando, né? Existem palavrões, né? Palavras de baixo calão, muita ofensa, né? Ofensas pessoais e uma ofensa, como você colocou, à justiça. Quando essa jornalista se coloca na posição de é melhor você parar porque eu vou te processar, ele não liga, não dá a menor importância para isso, ele não diz dá que mínima. não tem o menor problema, que eles são muito poderosos, que essa denúncia nunca seria levada a fato, o que não aconteceu. Na verdade, o interessante, Regiane, foi que a vítima dessa violência, ela se preocupou em fazer a prova. Se ela não tivesse feito os prints da tela, se ela não tivesse printado a tela pelo celular, ela não teria conseguido fazer prova. E ela foi rápida, né? Porque se em 5 segundos as mensagens são deletadas, ela recebia e já printava, né? Provavelmente ela já notou qual seria o tom da conversa, né? Por conhecer
o autor daquele crime, e aí já printou aquilo e levou aquilo para a delegacia especializada, e a Procuradora-Geral considerou que aquilo é sim prova. Então os prints da conversa foram considerados como prova que embasaram a denúncia contra o deputado, portanto. Então os prints podem ser colocados como prova num processo, mas isso vai a critério do juiz, de quem está colhendo essa denúncia? Eles poderiam ter sido rejeitados também? O que é interessante ficar registrado é que assim, as provas, para você provar um crime, é necessário um conjunto de elementos, que pode ser uma testemunha, pode ser um documento, pode ser um print que pode ser comprovado no futuro. Então, o que a PGR fez? O que a Procuradora fez? A Procuradora-Geral da República oficiou a empresa de telefonia e perguntou o seguinte: esse número de telefone é dessa pessoa? E a empresa de telefonia disse, sim, é dessa pessoa. Agora, ela juntou isso no processo. É dele desde 2013, se eu não me engano, né? É dele desde 2013. E isso aconteceu em 2017. Exatamente, isso aconteceu em 2017. É dele, então, ficou comprovado que é dele. Ela juntou isso no processo. Se ele tiver algum argumento de defesa, por exemplo, ele pode falar o seguinte: não, isso foi uma montagem. Aí vai caber a ele provar que aquilo foi uma montagem, e aí fica mais difícil ele conseguir fazer essa prova. Então é importante que quem for vítima de qualquer crime, como esse crime de ameaça, ou às vezes crime de injúria, ou de difamação por redes sociais, ou por aplicativos como WhatsApp, como Telegram, ou esses aplicativos de conversa instantânea, é importante que a pessoa faça a prova disso. O print é uma forma de fazer prova. Às vezes você usar um outro celular para gravar aquela conversa também é uma forma de fazer prova, porque daí você vai conseguir ajudar a autoridade policial a dar andamento num caso como esse. E aí a autoridade policial pode instruir um processo criminal a partir da instauração do inquérito policial, e o juiz pode condenar o autor de um delito como esse. E quais são os passos da denúncia agora? Ele já é considerado réu? Não. A denúncia tem que ser recebida ainda pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ela foi distribuída só, então o Ministério Público então iniciou o processo com a denúncia. Ela tem que ser recebida, ele vai avaliar se de fato há prova ou indício da autoria e da materialidade do crime. Se for recebida, como é um crime de menor potencial ofensivo, o que significa isso? São os crimes com pena pequena, né, com penas menores. Ele tem a possibilidade de um instrumento que a gente chama de transação penal. E é o que é isso? Essa transação penal é um acordo com o Ministério Público. Então ele pode assumir a possibilidade de um acordo sem assunção de culpa, sem discutir se ele é culpado ou não. Ele pode assumir a possibilidade desse acordo com o Ministério Público, e aí, nesse acordo, ele pode, eventualmente, ter que pagar uma multa, que é o que o Ministério Público pede. O Ministério Público pede exatamente isso, o pagamento de uma multa e a prestação de serviço à comunidade. Se ele aceitar essa possibilidade, aí ele pagaria a multa, ele prestaria serviço à sociedade e não seria condenado criminalmente por isso. Então é antes de se avaliar a culpa. Então é como se fosse um acordo. É um acordo antes da avaliação efetiva da culpa. Mas ele pode não aceitar. Se ele não aceitar o acordo, aí o processo continua. Aí vão se ouvir as partes, eventualmente fazer outras provas, testemunhas se for o caso, e aí o STF pode condená-lo criminalmente dentro das penas previstas no Código Penal brasileiro. O fato dele ser um deputado federal, né, deputado federal Eduardo Bolsonaro, o tipo de pena que ele pode receber é mais branda pelo fato de ter foro privilegiado, ou é só como as coisas tramitam que muda? Não. As pessoas que têm direito ao foro privilegiado só têm direito a serem processados em ambientes separados, em ambientes especiais, né? O foro privilegiado é exatamente isso, é um ambiente diferenciado para julgar o processo. Mas a pena é exatamente a mesma, rigorosamente a mesma, que uma pessoa que não tem foro privilegiado poderia sofrer. A pena é exatamente a mesma. E a vítima, nesse caso, pode pedir algum tipo de proteção, temendo alguma retaliação? Porque, afinal de contas, ela foi ameaçada, né? Sem dúvida nenhuma. Sobretudo nos crimes que envolvem a Lei Maria da Penha, quer dizer, aquelas que podem surgir de uma relação entre homem e mulher, a ameaça, a vítima, se eventualmente sentir necessidade, pode pedir ao delegado de polícia, o delegado já representa nesse sentido com relação ao juiz, e pode pedir diretamente no processo algum tipo de proteção, como, por exemplo, o autor não chegar perto dela, ter uma distância mínima estabelecida ou não manter nenhum tipo de contato, para impedir que essa violência ou que essa ameaça se propague, ou efetivamente que a ameaça se concretize, porque a ameaça pode se concretizar e o tom da ameaça foi bastante pesado. E se ela se concretizar, a gente já sabe o que acontece nas violências familiares aí, né? Tá certo. Bom, lembrando que ele ainda não está condenado a respeito desse crime, a gente vai continuar acompanhando, sem dúvida nenhuma, os passos desse processo. Então, quero aproveitar e agradecer ao Dr. Marco Antônio Araújo Júnior, que é professor da Damasa Educacional e conselheiro da OAB de São Paulo. Vou deixar aqui um contato para você através do Instagram, @profmarcoantônio, tá? Professor abreviado, @profmarcoantônio. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui. Esperamos você numa próxima oportunidade, tá bom?